O mercado de contratos futuros é um dos mais agitados da Bolsa de Valores e um investimento que serve tanto para proteção quanto especulação. Nesse tipo de negócio, o mini dólar merece atenção especial. E muita gente ouvindo mini pode pensar que estamos falando de um dólar pequenininho, uma miniatura, mas não é nada disso. Na verdade, é o nome oficial, mini contrato de dólar futuro. Nada mais são do que contratos de dólar com valor menor do que o contrato cheio, negociados no mercado futuro. Funciona como qualquer contrato futuro. Você pode ganhar ou perder dinheiro de acordo com a oscilação do ativo, nesse caso, da moeda americana. No Cafeína de hoje, eu e o Samidana vamos contar mais sobre esse tipo de investimento que é pouco conhecido e pode ser bem interessante para você. É isso mesmo, Doni. Então você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like. E eu tô preocupado com os policiais, porque policial não lava a mão direito com sabão. Sabe por quê? Não, por quê? Porque ele gosta de detergente. Roda a vinheta. Muito bem-vindo ao Cafeína, Doni. Terça-feira, o povo pediu esse tópico, que é mercado futuro, mas especificamente o dólar mini. Pois é, antes disso, Samidana, estamos de volta, você deve ter reparado, estamos de volta aos suntuosos estúdios aqui do Invest News. Aos magnânimos estúdios. Estamos muito felizes, porque eu já estou curado, ainda estou um pouco cansado, porque virei muitas noites, mas com o ânimo de sempre para desejar uma boa terça-feira e nada melhor do que essa qualidade de televisão de primeiro mundo. Pois é confortável fazer o programa de casa, mas estávamos com saudades de voltar e dar esta qualidade audiovisual para a produção do Cafeína que você acompanha diariamente. E, Sam, é sempre bom lembrar a importância para nós, os mais recentes youtubers aí, você diria? Muito youtubers. Do clique, né? Do clique, porque a gente tem que ficar pedindo, a gente é o mendigo do clique. Então, por favor, a gente não podia estar roubando, podia estar te enchendo o saco em uma emissora de TV, mas estamos aqui no YouTube. Então, só clica aí, se inscreve aí, porque a gente tem a meta de chegar a 200 mil até o meio do ano. Provavelmente não vai dar, porque falta só um mês, mas é a meta. Mas essa meta acabou de ser estabelecida? Eu não estava sabendo. Não, a meta original agora era de 100 mil no meio do ano. Atingimos com folga. Você não viu a Dilma? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Mas dá uma folguinha até outubro, 200. Mas a gente conta aí com o seu clique, com o seu like, enfim. Porque o algoritmo ajuda muito o algoritmo em toda esta divulgação, tá certo? Muito bem. Imagine que você tenha uma empresa e que importe produtos do exterior. Só que tem medo, pô. Será que, sendo pago em dólares, o preço, a cotação da moeda americana pode disparar muito e quando você de fato tiver que fazer o desembolso, a cotação está lá em cima e você tem que gastar muito mais do que tinha previsto? Ou se você tem uma empresa exportadora, você vende um produto contando com uma cotação, se a variação for muito grande, se a cotação desabar a hora que você receber o seu pagamento, pode ser que você, em reais, tenha muito menos do que o previsto por aquela venda. Ou seja, Samidana, mais ou menos pensando nisso que surgiram os contratos futuros, né? Você consegue travar uma cotação futura, por exemplo, de dólar. Sim, o mais comum, né? Você tem dólar, você tem commodities em geral, então o pessoal negocia soja, café, mas dólar também vale para pessoa física, porque às vezes você quer fazer uma viagem ou um intercâmbio, que vai ser um gasto maior em dólar, você está com medo, ainda mais dólar variando tanto. Então você pode se proteger dessa forma. E, obviamente, você tem as pessoas que compram para proteção, que é o intuito do produto, mas você tem os especuladores. Então tem gente ganhando e, obviamente, perdendo muito dinheiro especulando em dólares americanos, no caso desse mini contrato. Pois é, isso também o que acontece. O contrato futuro normal de dólar, ele é um contrato maior, porque é previsto normalmente para gente grande, para empresas, né? Exportadoras e tudo mais, importadoras, aquelas grandes companhias. Muito bem, agora o que acontece? Este contrato grande, esse contrato futuro tradicional de dólar, equivale a 50 mil dólares por contrato. Só que aí falaram, poxa, a gente quer dar também um produto que os investidores possam ter acesso. E 50 mil dólares para um contrato pode ser muita coisa. Surgiram o quê? Os mini. Então a gente tem agora contrato
bem menorzinho. Quanto equivale um contrato mini? 20% do total, que é 10 mil dólares. Então, para a pessoa física, você vai estar comprando ou vendendo 10 mil dólares. A gente vai falar disso porque você é uma compra, uma venda futura. Então, você não precisa pagar ou você recebe hoje o que vai acontecer lá na frente. A gente vai explicar direitinho, tintim por tintim, já. Vamos começar então aqui falando da nomenclatura. Se você quer se interessar, se você tem interesse, aliás, sobre contratos futuros, se você quer eventualmente comprar, vender, investir, negociar, especular usando mini dólar, primeira coisa é saber o nome, não é mesmo? Sim. Então vamos dar uma olhada aqui, nós preparamos no telão, olha, uma espécie de resumo a respeito do nome. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse é um contrato, esse é um mini de dólar. Então tem esse nome estranho, WDOZ22. O que isso quer dizer? Cada pedaço do nome diz respeito a uma informação. Então, W é um mini contrato. Então é a letra W. Começamos a decifrar. DO vem de dólar, então é um mini contrato de dólar. Z diz respeito ao mês do vencimento. Z é referente a dezembro. Então, este mini contrato de dólar tem vencimento em dezembro. E 22 é o ano de 2022. Então, vamos para a próxima arte, que aí a gente vai traduzir tudo isso para o português. Isso significa contrato futuro mini dólar comercial. Isso aqui significa contrato futuro mini de dólar comercial com vencimento em dezembro de 2022, certo, Sam? Certo. Lembrando que não são todos contratos que têm liquidez. Então, por exemplo, a gente está em 2020. Provavelmente esse contrato de 2022 talvez não tenha muita gente comprando, vendendo. Então, isso é só um exemplo para como decodificar, apertar a tecla SAP. Se você quer é um olho lá na tela da Isinvest e o outro aqui no Invest News para a gente traduzir para vocês. E lembrando que tem uma tabelinha, né, Doni, dos meses do ano. Vamos dar uma olhada então, né? Porque um mês equivale a uma letra e a letra não é a letra inicial do mês? Bom, aí é só ou memorizar ou tirar um print neste momento e você tem, a partir de janeiro, as letras que se referem ao vencimento do contrato. Então, janeiro é F, fevereiro G, por aí vai, até dezembro, que é Z, como a gente viu. Aí vamos para a próxima arte. Lembrando só, Doni, que é sempre no primeiro dia útil do mês. Isso. Então, por exemplo, dezembro é no primeiro dia útil de dezembro. É isso aí. Então, essa é a regra. E se cair no domingo? Bom, primeiro dia útil é primeiro dia útil. É dia útil? Então, exato. Então, aqui são exemplos, né, para você bater o olho e falar, bom, agora a gente já sabe. W é mini contrato, DO de dólar e aqui tem as letras. Eu tenho uma colinha aqui, então vamos dar uma olhada. Letra X. Você me dando a letra X. X é o contrato da Xuxa. Eu tenho uma raiva e tenho um ódio quando alguém faz isso. Olha. É novembro, então este contrato tem vencimento em novembro de 2020. Este contrato Z a gente já viu que é dezembro de 2021. Esse é um mini contrato de dólar comercial. M, letra M, junho, em junho de 2022. Então agora você já sabe olhar uma sigla de negociação do contrato e saber quando é o vencimento, se ele é um mini contrato ou não, se ele é de dólar ou não e qual é o ano em que acontecerá a liquidação, o vencimento, né? A liquidação. Mas você não precisa, aí que está, Doni, você não precisa ficar até a liquidação. Então vou dar um exemplo. Você comprou o contrato. Então vamos pegar o contrato que vence lá no começo de agosto. Então vencimento agosto. Beleza. Vamos supor que está R$ 5,50 só para facilitar as contas. Então eu comprei, eu posso comprar ou vender? Eu comprei a R$ 5,50. Então contrato que vence em agosto, R$ 5,50. Se amanhã o contrato que vence em agosto for para R$ 5,51, eu já ganhei o ajuste diário que chama. Então fechou o dia, está 5,51, eu já ganhei. Então eu ganho já 1 centavo. Mas o contrato não tem $1. Se fosse $1, era 1 centavo, mas são 10 mil dólares. E você que gosta de fazer contas rapidamente, 1 centavo a 10 mil dólares vai para 100. Exato. Vai para 100, são 100 reais que você ganhou. Então você vai ganhando, se você comprou, toda vez que o dólar, o ajuste diário sobe 1 centavo, você ganha 100 reais. Até o dia do vencimento, que no dia do vencimento você liquida. Mas muita gente não fica até o dia do vencimento. Então compra hoje, quando tá para vencer, se desfaz, porque
Até o dólar não é tão problemático a liquidação financeira, mas imagina o boi. O boi você tem que levar lá a arroba do boi, o café. Então as pessoas liquidam antes. É comum isso. Do petróleo, a gente falou aqui no Invest News, deu problema, né? Porque as pessoas não tinham como receber, porque não tinham onde estocar petróleo, ficou aí com preço negativo, mas isso foi outra história. Então tem isso. E aí a corretora, no caso a Isinvest, outra vai pedir um depósito de margem. Porque para comprar 10 mil dólares, eu não preciso ter o dinheiro para 10 mil dólares, eu preciso ter mais ou menos o ajuste diário. Então, vão te pedir uns 5 mil reais lá de garantia. Se você tiver perdendo dinheiro, então se eu comprei e o dólar cai, você vai perdendo diariamente. Se eu comprei e o dólar sobe, você vai ganhando. Vai entrando nessa conta margem. E aí, dependendo da corretora, a conta margem pode ser dinheiro parado na conta corrente, mas pode ser título público, pode ser papéis de liquidez. Então, é isso. Vocês falam aí se vocês querem e a gente pode fazer depois um programa lá com mais simulador. Mas a ideia é ajustes diários. Por quê? Para não ter um risco. O risco você vai zerando o risco dia a dia. Então, se eu comprei a 5,50 hoje e amanhã ele fecha 5,51, amanhã eu já ganhei esse 1 centavo, é como se eu tivesse comprado a 5,51, fica todo mundo na mesma página. Obviamente, se eu vendi a 5,50 e amanhã está 5,51, eu estou vendido a 5,51 e já perdi esse 1 centavo vezes o número de dólares, se for um contrato, vezes 10 mil, aí dá esses 100 reais. Não sei se vocês entenderam, se ficou uma bagunça, mas também eu tô meio ainda com sequela. Eu acho que eu fiquei com sequela do Covid, mas é isso também. Então, só para esclarecer, para destacar um desses pontos que o Sami falou, quando você analisa um mini dólar, a gente falou aqui, o valor do contrato é quanto? 10 mil dólares. Aí você pensa, vou negociar 5 contratos. 50 mil dólares, poxa, eu vou ter que desembolsar 50 mil dólares, isso em reais é uma montanha de dinheiro. Não, quando você negocia contratos, quando você negocia futuro, quando você negocia mini dólar, na verdade, você tem uma margem, tá certo? Então, é um valor muito menor que você deixa ali e você consegue operar, comprar ou vender esses mini dólares, esses mini contratos, esses contratos pequenininhos de dólar, tá certo? Então, é diferente de quando você vai, por exemplo, em uma casa de câmbio e compra 10 mil dólares. Não. Que aí já é o que eles chamam dólar spot. Spot quer dizer à vista. E na verdade você não pode, você compra o dólar turismo, né? O dólar comercial mesmo. Na casa de câmbio. Na casa de câmbio, quando você vai viajar, você está comprando o dólar turismo. E não é o preço oficial. O preço oficial é a PTAX, que é o preço para importações e exportações. O que você está rindo? Tá bem fácil. Tá fácil. Mas se você entendeu isso, Dona, eu posso te contar. Você conhece a piada do fotógrafo? Não. Ainda não foi revelado. Muito bem. Tem um outro aspecto, pera lá. Não, é fácil, é simples, é bem simples o negócio. Calma. Qualquer um entende isso. Não. Vocês que pediram, eu não queria fazer esse tema, eu queria fazer... Não, mas ele é tranquilo. Se você tem interesse em especular com derivativos, essa é uma porta de entrada interessante, o mini dólar. Precisa de pouco dinheiro para aplicar, a variação da moeda vai fazendo com que você ganhe ou perca diariamente e com isso a margem que você deixa vai sendo afetada ali na corretora, mas lembrando que é um valor muito, mas muito menor do que o valor que você está negociando de fato no contrato. A negociação não se dá pela cotação do dólar turismo, é muito diferente a cotação de quando você vai numa casa de câmbio. Não, aqui está falando do dólar comercial, é aquele dólar que até hoje você só via em site, em jornal ou na televisão. O spread é muito apertadinho. Então, com ele, você consegue olhar para o futuro e falar, bom, eu acho que a cotação vai subir mais rapidamente ou vai cair e, com base nisso, comprar ou vender mini dólar. Tá certo? Agora, Sami, eu acho que é uma boa a gente entrar aqui. Eu vou espelhar a tela do meu computador. E só para esclarecer um ponto também. Primeiro, por que comprar dólar para especular em casa de câmbio não é interessante? Primeiro, que você fica com papel moeda ali. O que você vai fazer com aquele negócio? É ruim. 2, o spread. O spread. Segundo, você vai pagar IOF alto disso. Então, não é. O casa de câmbio é para você viajar mesmo. E tem o lucro, né? O spread é o lucro também da casa de câmbio. Não faz sentido algum. Então, a questão normalmente é fundo cambial ou
contrata. Agora, lembrando que no fundo cambial, normalmente ele opera comprado. Então ele tende, a maior parte dos fundos, a seguir o dólar. E se eu quiser apostar contra o dólar, ou não apostar contra, fazer eu, por exemplo, recebo em dólar, ou eu vou pagar em dólar. Eu posso querer montar estratégias que coincidam com isso, como a gente falou no começo do programa. Bom, olha só, vamos entrar aqui, vou espelhar a tela do meu computador. Pronto, você está aí vendo. Nós estamos na página da B3, a Bolsa de Valores, tá certo? Grande Os minis bolsa. são negociados pela B3, né? Então vamos colocar aqui, ó, acompanhe as cotações. Opa! Tá vendo? Acompanhe as cotações, entramos ali, tá ação ali, mas nós queremos derivativos. Derivativos. Clicamos em derivativos. Muito bem. Olha só, mostrando onde você pode encontrar isso, né? Ah, eu quero ver como é que funciona essa cotação. Sim. Olha, aqui tem commodities, Que não é o caso. moedas Aqui e é o juros caso. e índices. Bom, nós estamos falando de moedas. Moedas. Vamos entrar em moedas. Temos aqui algumas moedas, mas nós estamos falando, ó, dólar mini. Dólar mini, que tem o W. Tem o W. Então, o dólar mini, ele está aqui, o Aí dólar eu acho que mini, ele já põe o mais líquido. Qual letra que é, que eu não enxergo? N de navio. Então, baseado N de navio, nesta pequena. gravação que nós estamos fazendo, julho é o próximo vencimento. Sempre o contrato mais líquido é do mês imediatamente seguinte. Com tá certo? exceção quando está na eminência de vender, que as pessoas falam, rolou o contrato. Sim, Que sim. aí No a finalzinho pessoa, do mês, aí a liquidez já passa para o... Para não ter que liquidar exatamente no vencimento. Exatamente. Mas Então- geralmente é isso. A gente vai voltar a esse tema. Não, mas vamos sabe colocar aí que- na tela, porque, olha só para ganhar familiaridade com a cotação. Então, a gente está vendo aqui o gráfico do mini dólar, tá certo? Os valores. E aqui do lado, olha só, mini dólar futuro, ele é negociado com esse tipo de pontuação. Então, veja, 5.374 pontos, tá certo? Cada variação de um ponto aqui representa um lucro ou prejuízo de R$10 para você. Se você tivesse comprado nessa pontuação e o mercado mudou, a variação faz com que a cotação passe para 5.375, você teria ganhado R$10. Caso tivesse vendido, teria perdido R$10, tá certo? Então, este é o tipo de precificação, de cotação que você irá enxergar ao negociar mini dólar, 5.374, e esta cotação segue a cotação do dólar comercial esperado para este vencimento do título. Sim. Então, se no vencimento dessa data, a gente está falando aqui de um título que negocia com vencimento no início de julho. Pode pensar 1º de julho. Isso, sim. 1º Eu de não sei julho. se cai final de semana. Se o dólar futuro para 1º de julho estiver sendo cotado a 5,35, o mini dólar, você vai enxergar lá como 5.350, o preço do mini dólar. Se tiver cotado a 5,50, você vai chegar lá 5.500 pontos. Isso. Tá certo? Então, os pontos são diretamente relacionados à cotação do dólar pro vencimento específico do mini dólar que você está analisando. Certo? Tudo bem, Dani. Acho que ficou, assim, para uma generosa introdução ao tema. A gente vai voltar aí, depois também pode perguntar em live. É um tema que a gente não fala tanto, mas é interessante, porque você tem custos de corretagem, emolumentos, mas muitas vezes é mais barato que o fundo cambial, do que papel moeda nem se fala, e mesmo que não fosse mais barato, você tem essa opção de operar vendido. A margem, né, que essa conta de segurança vale para os dois lados. É isso. E é a forma mais inteligente do pequeno investidor fazer especulações, apostas na moeda americana. Ou né? proteção. Ou proteção também. É isso. Tá certo? Então, sim, nós voltaremos a este tema. Espero que tenha esclarecido ao menos um pouco, ao menos olhado e entendido quais são as nomenclaturas, as formas de precificação, entender que você pode comprar ou vender, que você pode especular ou ter travada uma cotação para qualquer compromisso futuro que porventura venha a surgir. A gente está vendo o telão muito piscando, Tá muito a galera está piscando, muito ansiosa, está querendo já energia. passar para os próximos temas. Então,
Já que queremos ir para os próximos temas, vamos logo para os pitacos do Samidana. Não, é o meu e do Doni. Primeiro pitaco do Samidana, nós temos Boletim Focus. Foquetes. Sim, como toda segunda-feira, o Banco Central divulga o resultado Sim. de sua pesquisa com mais de uma centena de economistas, analistas, entidades do mercado para ver o que todos estão prevendo para PIB, inflação, taxa de juros ao final do ano e por aí vai. E o que aconteceu de destaque no Boletim Focus desta semana, Então, Samidana? lembrando que é sempre feito na semana anterior, divulga na segunda-feira, às 8h30 da manhã, mas como o Cafeína ele já está no ar, a gente fala na nossa terça-feira. Perfeito. Então, feito isso, olhando aqui, ó, o maior destaque, sem dúvida, foi o PIB. Há 4 semanas já estava uma previsão ruim, já estava falando que ia cair 3,76. Na semana passada, 5,89. Agora, a previsão dos analistas é uma retração de 6,25. Então, esse foi o primeiro destaque. O segundo destaque que eu darei é, na verdade, a manutenção do destaque, né? A gente tem a taxa Selic, há 4 semanas a previsão era que fechasse o ano em 2,75. Na semana passada ela se renovou para 2,25 e agora continua 2,25. Portanto, aí o mercado esperando ainda uma queda de 0,75 ponto percentual. E falando em PIB, eu falei desse ano, mas tem o do ano que vem também. Continua renovada aí, mantida, que ano que vem a ideia é crescer 3,5%, mas você sabe que você perde 6,25%, 3,5%, não se soma, a queda é mais forte que a alta, então a gente ainda vai ficar devendo aí para mais tempo, provavelmente nem em 2022 a gente vai recuperar a queda desse ano, e olha que o Boletim Focus está até otimista, perto das outras previsões. Tem banco aí falando já numa retração de 10%. Semana passada a gente falou aqui no Cafeína, o mercado retraiu 1,5%, o PIB caiu 1,5% no primeiro trimestre do ano. É isso, e essa é a 16ª semana seguida em que os analistas do mercado estão reduzindo sua previsão para o PIB deste ano. 16ª semana consecutiva. É muita coisa. 16ª semana de 5 meses do ano, né? Então, quer dizer, de 20. Praticamente É uma mudança total de perspectiva. Tá que nem o Galvão, hoje sim, não, é o Kleber, que é hoje sim, hoje não, hoje não. Então vamos ver semana que vem melhor, mas dessa vez foi o hoje não de novo. Foi. Segundo pitaco do Samidana, temos uma matéria espetacular Sim, que está lá no investnews.com.br. Tem que entrar lá, pô. Vamos entrar aqui, ó. Vou espelhar esta sensacional Essa tela. obra-prima do jornalismo moderno. Entrei aqui no site do Invest News. E olha só que interessante, nós temos aqui esta belíssima matéria da Thaís Laporta, não é mesmo? Ela está aqui, a editora-chefe do nosso site, responsável por muitas das matérias. Chefe, né? Olha só, bolsa em dólar fica mais atrativa para o investidor gringo. Em moeda estrangeira, o Ibovespa voltou a níveis de junho de 2016 e abre espaços para um retorno do investidor de fora. E aí a gente analisa o gráfico, Sammy Boy. Olha só que interessante. A gente tem esse gráfico em reais. Então ali, a primeira data é 23 de janeiro e a outra data está comparando aqui com 26 de maio. Olha a queda, 26%. Uma queda bastante significativa. Mas, contudo, todavia, entretanto, quando a gente analisa a variação em dólar, olha o que aconteceu. Vamos colocar aí na tela, uma queda neste mesmo período de 45%. Então, para o investidor estrangeiro, a bolsa ficou muito mais barata do que para o investidor brasileiro, Sam. Claro que isso é um reflexo aí das preocupações do investidor estrangeiro. Primeiro, porque país emergente tem mais risco, o mundo inteiro tem risco. Segundo, o Brasil ainda não superou a pandemia, no sentido que não inverteu o sinal, os casos continuam subindo, a gente também não sabe como vai voltar a economia. E também destaco aí as turbulências políticas, né? A gente tem problemas entre os 3 poderes, muitas incertezas sobre as eventuais reformas. Isso tudo é visto em risco. O risco você fala, eu até compro, mas eu pago menos. Então aí isso é um reflexo desses medos. Cada vez o investidor paga menos. Então não existe essa ideia de promoção. Está baixo por causa do medo. Agora, obviamente, você pode falar, eles estão errados, eles não sabem o que fazem,
perdoa, Deus. Porque se você roubar o Wi-Fi da igreja, você tem o sinal de Deus. Então, você pode falar, eu vi um sinal de Deus, aí vai lá. Mas não sei. A questão é que alguém tem que achar que aquele preço é bom, tem alguém que tem que achar que não é. Você já roubou o sinal de Deus? Não, ainda você não. Você nunca teve um sinal de Deus? Olha, eu acho que eu não devo viver perto de igreja, porque minha internet nunca tem o benefício. Funciona. Terceiro, quer fazer o terceiro? Vamos fazer um terceiro rápido, pitaco, apenas para falar, claro, senão como é que vai foi ficar, o fechamento. vai virar um irlandês. O fechamento da Bolsa de Valores. Junho já começou com uma alta bem interessante, sim, alta de 1,39%. A Bolsa fechou em 88.620 pontos, Samidana. Tem gente aí, ó, começou já a encostar no 90 mil. O que aconteceu? Os Estados Unidos, que tinha principalmente encrencado com a China em relação a Hong Kong, parece que deu uma resposta mais branda. Isso animou também vários países da Europa aí voltando. A China teve um indicador positivo. O mercado lá industrial chinês tem sinalizado um crescimento mais forte. Veio maio dados positivos e isso animou. Por aqui a gente não teve tão boas notícias, principalmente por essa turbulência. De qualquer forma, pesou mais para os lados positivos externos e a Bolsa fechou em alta e o dólar também. É isso. E com essa expectativa de uma potencial reabertura da economia, sempre que vai voltando algum mini passinho, né? Já que falamos em mini dólar, um mini passo rumo... Baby steps. Baby steps rumo à normalidade. O que acontece é as empresas que mais vão se beneficiar dessa reabertura, que mais estão precisando dela, têm um desempenho melhor na Bolsa. Por isso, o dia teve destaque das ações de banco, que subiram bem, das ações de varejo, Via Varejo, por exemplo, subindo mais de 8%, e ações de aéreas, que também subiram 8%, o caso da Gol, e ainda as ações de shopping Iguatemi, por exemplo, e GTA 3 subiu 7,55%. Então, basicamente, varejo, comércio, né, o comércio de shopping, o varejo, as grandes empresas varejistas, estou falando do mesmo setor, evidentemente, mas ainda as aéreas e os bancos. É isso. É isso. Muito bem, então a gente deseja para você uma ótima terça-feira. Estamos de volta, felizes aqui, com os meus gadgets aqui, com a caveira flutuante, com muitos brinquedos. E espero que tenhamos uma boa semana. Doni, algum recado, alguma mensagem, algum pedido? Fora o like, a inscrição do canal. Não, acho que é isso. Então é isso, até amanhã. Então se inscreva, clique e é isso. Tchau. Isso mesmo, tchau.